Olá, meu povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês e dar continuidade à leitura. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo os livros onde relata a trajetória do povo israelita, né? Das 12 tribos que saíram lá do Egito, né? Eu venho lendo aqui toda a trajetória, os feitos, né? Dos juízes, dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, né? De todo aquele que conduzem o povo israelita até Cristo, né? Esse povo está sendo conduzido até Cristo. Deus os resgatou lá do Egito, né? Com mão forte. Esse povo chamado Israel, devido a Jacó, que mudou de nome de Jacó para Israel e viveu lá no Egito e criou uma grande nação, né? De onde saiu 12 tribos, porque tinha vários povos lá misturados. São israelitas, mas são levitas, são, são israelitas, levita e é, os judeus, né? Os judeus, assim, porque é da tribo de Judá, né? É uma tribo que veio juntos com ele. Então, eu estou e agora vou dar continuidade no vídeo 93 e a segunda parte do livro de Neemias, né? Segunda parte do livro de Neemias, capítulo 8, né? Ele falou anteriormente a reconstrução de Jerusalém, o templo, etc., porque Jerusalém foi assolada pelo povo de Babilônia, né? Então, destruíram tudo lá, né? Fizeram os povos de Judá, Israel, fizeram cativo, prenderam eles lá por bastante tempo. E depois veio Ciro, né, um homem abençoado por Deus, onde os libertou e devolveu tudo que o povo tinha roubado, tirado, né, da casa de Deus e dos tronos de Israel, né? Então, o rei Ciro e o outro rei, que eu não me lembro o nome agora, e Chacherde, todos eles ajudaram na reconstrução de Jerusalém, enviando Esdra primeiro, né, para lá. Aí depois Neemias veio também e conseguiram estar reedificando. Aí, como eu estou lendo aqui Neemias, e aqui vai falar sobre Esdra, ler a lei diante do povo. Eu já li isso lá no outro vídeo anterior, antes de Neemias, e Esdra leu também isso para o povo quando foi para lá, né? E dando continuidade, e chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, né? Porque já foi tudo estabelecido lá, todo mundo foi para suas casas, por seus termos.
todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas. Isso já foi lido, né, no livro de Esdras. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, né, da lei de Moisés, né, que Deus deu a ele. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Estava acima de todo o povo, porque ele estava no púlpito, ele estava mais alto, né? E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Palaias, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi
a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizera saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de zambujeiros, e ramos de murta, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesuá, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E as descendências de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmei, Bani, Rasbinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome,
que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há, e tu os guarda com vida a todos, o exército dos céus te adora. Tu és, ó Senhor, ó Deus, o que alegraste a Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele a aliança de que daria à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos giraseus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde havia de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e do céu falaste com eles, e deste-lhe juízo reto e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhe disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havia de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e, na sua rebelião, levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão da tua misericórdia, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem
nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os iluminar, e isto pelo caminho por onde havia de ir. E desde o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Baçã. E multiplicaste os seus filhos com as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha falado a seus pais, que nela extrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidade fortificada e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas, cevadas, vinhas e olivais, e árvore frutífera em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícia pela tua grande bondade. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltasse para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo de tua angústia, chamando a ti desde os céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus adversários. Então, essa é a trajetória do povo israelita, né? Eles estão falando aqui, relembrando o que o povo israelita passou desde quando foi tirado lá do Egito, porque eles são rebeldes, deixaram de seguir aquilo que Deus ordenaram a eles, né? As leis, os mandamentos, o juízo. O povo israelita sempre faziam isso. Quando eles estavam de bem, Deus estava ali protegendo eles, e eles passavam bem. Mas, de vez em quando, mesmo eles estando, eles iam após estas nações que fazem parte da legião do mal, da legião de Satanás, e abandonava aquilo que Deus tinha dado para eles com grande amor, né? Com grande misericórdia. E Deus, quando via que eles estavam clamando por ter escolhido a legião errada, né? Por ter se bandeado para o outro lado, então Deus sempre os resgatava. Deus sempre fez isso com esse povo, sempre
quando eles estão aflitos, passando o aperto, Deus sempre instituía uma pessoa para a resgatá-lo. Sempre foi assim durante toda essa trajetória até os dias de hoje que eu estou lendo, né? Sempre foi assim. Esse povo israelita, o povo de Judá, os levitas, etc, etc, né? Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal. Porém, tendo repouso. Quando Salomão, depois de Davi, né, que fizeram lá o santuário de Deus, a casa de Deus, eles tiveram repouso por um bom tempo. Não teve guerra, não teve ataque na época de Salomão, porque Salomão era um rei escolhido por Deus, um rei bom, onde construiu a casa de Deus, fez o seu lindo castelo todo em ouro, a casa de Deus toda em ouro, em prata e pedras preciosas. Mas esse povo tornavam a fazer o mal diante de ti. É isso que eles estão relatando aqui novamente, depois da reconstrução de Jerusalém, né, de Judá, né, o povo Esdra e o outro, né, sacerdote, está falando para o povo o que foi feito, o que aconteceu perante os seus pais, né, porque eles não viveram esse tempo todo, né? Aí ele está relatando tudo de bom que Deus fez para o povo israelita, mas eles tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixava na mão de seus inimigos, para que dominassem sobre ele, e convertendo-se ele e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Por que muitas vezes? Porque eles estavam com Deus, abandonavam e iam para a legião do mal. Isso aconteceu muitas vezes, né? Eles abandonavam o Deus verdadeiro e iam adorar um falso Deus, né? Aquele povo que tinha os deuses, né? As suas estátuas, como nos dias de hoje também, né? Nos dias de hoje é muito desse jeito também. O povo deixa a legião de Deus, vai para a legião do mal, para a legião de Satanás, e começam a adorar a estátua, a adorar a santo, se ajoelhar nos pés dele, tudo contrário àquilo das doutrinas de Cristo nos dias de hoje. Mas Deus não faz o que faz com ele, né? Que fazia nesse tempo, que abandonava eles. Deus também, nesse tempo de hoje, também os abandona, mas com uma diferença, esperando o arrependimento e se convertendo a Deus novamente, também como está aqui. Eles se convertiam, né, novamente a Deus, né, como está dizendo aqui. Deixava na mão de seus inimigos para que dominasse sobre eles. E, convertendo-se eles, né, e chamando Deus, e ouvia, e Deus ouvia, e Deus misericordioso livrava da mão dos seus inimigos. É como no dia de hoje. No dia de hoje, não é nem oração, é deixar as práticas mesmo, né? Deixar de esses santos, essas santas, as bebedeiras, as prostituição, o roubo, o enganar, né? O povo, deixar de roubar, de enganar, de mentir, etc, e etc, e voltar para a legião de Deus. E assim, ele perdoando e ele amando de verdade a Deus novamente, e amando o seu inimigo, eles têm a misericórdia de Deus, né? Como Deus fazia aqui com esse povo. E testificaste contra ele para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos,
pelos quais os homens que os cumprir viveram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra ele, né? Pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isto os entregaste nas mãos dos povos da terra. Mas, pela tua grande misericórdia, os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso.